Evangelho, 12º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 12º domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nesse 12º domingo do tempo comum nos leva ao 4º capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos diante do episódio da tempestade acalmada. Jesus estava contando as parábolas, estava ensinando os mistérios do reino de Deus a uma multidão que o acompanhava até as margens do Mar da Galileia. E ali, em determinado momento, o Senhor então fala a seus discípulos, o versículo 35 que hoje ouvimos: ao cair da tarde, o Senhor disse: Passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram. É importante observarmos esse detalhe, o padre faz esse parêntese. O que leva Jesus a seguir para outra margem? Ali a multidão o ouvia. Havia o êxito do acolhimento, o sucesso da pregação, a presença dos sinais começava a maturar no coração daquela multidão que o seguia, mas Jesus não se deixa conduzir pelo sucesso. O que norteia o agir do coração de Jesus é a vontade do Pai. E se o Pai lhe diz que é hora de seguir, o Filho segue. E tudo mais permanece nas mãos do Pai e para a glória do Pai. Tudo o que Jesus faz, faz por amor ao Pai e segundo o querer e a vontade do Pai. Como isso é importante, meus irmãos, porque essa pergunta valeria para a gente. Na nossa vida, tudo o que fazemos, procuramos fazer segundo o querer de Deus para nós? Temos essa sensibilidade no coração viva e acesa, como tinha Santo Antônio, de quem muitos somos devotos? Essa sensibilidade que marca o coração da Virgem Maria? Essa sensibilidade que estava na vida de São Sebastião e de tantos outros mártires da nossa Igreja? Homens e mulheres que viveram para cumprir a vontade de Deus. E foram aprendendo aos poucos a viver assim. Eis aqui o grande testemunho de nossos irmãos. Foram aprendendo, assim como eu e você estamos também aprendendo, voltando o itinerário que fizemos na 11ª semana. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E o Senhor nos concede o Espírito Santo e nos acompanha e nos assiste através de tantos meios espirituais para que nós possamos conseguir viver como Ele viveu. Dando prioridade, escolhendo primeiro, buscando o reino dos céus, e tudo mais nos será acrescentado. Evangelho de ontem, que meditamos juntos. Jesus deixa a multidão e segue, conforme o Pai lhe inspira o coração. E
ao seguir, para outra margem, acontece esse episódio. O evangelho de hoje, ele é marcado por duas perguntas. A gente poderia dizer que a coluna, os dois pontos que sustentam o evangelho de hoje, as duas colunas que sustentam o evangelho de hoje são a pergunta que nasce no coração dos discípulos, vendo o gesto de Jesus, e a pergunta que nasce no coração de Jesus, vendo o gesto dos discípulos. São duas perguntas no evangelho. Quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem? Então, o milagre de Jesus causa grande admiração no coração dos discípulos. Mas também o gesto dos discípulos provoca uma pergunta importante que o Senhor apresenta a eles. Olhemos primeiro a pergunta que nasce no coração dos discípulos. É importante deixarmos claro que, tanto na cultura grega como na cultura semítica, e nós vemos isso na Sagrada Escritura em muitos momentos, como por exemplo no livro dos Salmos, no Salmo 65, 93, Salmo 107, que o mar, em muitos momentos da Sagrada Escritura, representa o lugar das forças infernais, das forças maléficas, que só Deus pode dominar, porque tudo aquilo que entra no mar desaparece, ou então é entregue sem vida. Então, essa imagem de que os abismos infernais se escondem sobre as águas do mar, que traz durante o dia, que está sob a luz do sol, uma beleza que encanta, mas basta que o sol se retire e todo aquele aspecto sombrio se acende novamente, volta novamente. Então, lembre-se da imagem de Jesus que caminha sobre as águas e os discípulos acreditam que é um fantasma, pois na tradição antiga acreditava-se que os mortos viriam para buscar aqueles que deveriam ser levados para a mansão dos mortos. Então, imaginar alguém que caminha sobre as águas é alguém que não está mais sujeito ao efeito da morte, mas está ou venceu, como ainda não conheciam, a vitória de Cristo sobre a morte, ela estava sendo anunciada através daquele milagre. Eles então se detêm na crença de que era alguém que não estava acima da morte, mas já não mais a temia, pois estava morto. Então é um fantasma. Bom, ao falar e fazer o mar obedecer e cessar sua fúria, ao falar e fazer os ventos obedecerem e calarem o seu rumor, Jesus está triunfando sobre as forças, está dominando as forças infernais. E essa imagem é muito forte, ela precisa ser muito clara. O Senhor com autoridade fala e o mar se acalma. O Senhor com autoridade fala e assim, com a mesma autoridade, ele realiza os exorcismos, com a mesma autoridade ele fala e o demônio obedece nos exorcismos, com a mesma autoridade ele fala e o mar se acalma. Então os discípulos recolheram de imediato o sinal messiânico, o poder contra as forças infernais. Quem é esse que traz sobre si o sinal do poder, a autoridade sobre as forças infernais? Então essa imagem é importante, pois o milagre da tempestade acalmada anuncia a autoridade messiânica que está sobre Jesus. Esse, aqui agora começamos a segunda pergunta, foi aquele por quem nós deixamos tudo. Estão percebendo? Eu deixei tudo para seguir esse homem, disse Pedro. Os discípulos também. Esse homem estava na minha casa, curando um montão de gente, tinha curado até minha sogra. Todas as pessoas da cidade vinham até mim.
A minha casa estava sendo mais importante do que a casa do chefe da sinagoga. Eu já estava a ponto de começar a organizar o povo, ele que me chamou pelo nome e que me deu um outro nome e que me colocou em destaque junto daqueles que estão ao lado dele. Esse mesmo, um dia, saiu para rezar e quando eu já tinha organizado o pessoal, fui chamá-lo para que ele, voltando, pudesse retomar aquele grande momento de cura e pregação que estava acontecendo às portas de minha casa, e desse modo estávamos todos felizes porque as pessoas estavam recebendo o que precisavam. Eu estava em paz com a minha família. O chefe na sinagoga me estimava. Todos recebiam algum tipo de ajuda. E quando eu encontro esse homem que estava rezando num lugar retirado, eu digo: Senhor, onde estás? Todos lhe procuram. Ele vira para mim e diz: eu tenho outras ovelhas e é hora de partirmos para anunciar o Evangelho em outros lugares. E eu que tinha ido para buscar ele de volta para casa, terminei sem voltar para casa. E não só ele, eu e ele, nós partimos, e todos os outros. E nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir. Percebe, meus irmãos? Eles deixaram tudo para seguir o Senhor e o estão seguindo. Mas naquele momento sentiram um grande medo. E Jesus confronta eles com uma pergunta muito importante a respeito da fé. Mas não foi pela fé que eles deixaram tudo e seguiram Jesus? O que aconteceu com essa fé? Ou como ela está sendo vivida? Essa é a pergunta que se faz a partir da pergunta de Jesus. Deixa eu pegar aqui o versículo, que é bem na virada da página. Versículo 40. Depois, Jesus perguntou-lhes: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros. Então nasce agora um medo ainda maior no coração dos discípulos, porque aquele soberano Senhor que eles começaram a seguir, diz para eles: ainda não tendes fé? Faz uma pergunta, melhor dizendo, perdão, para eles. Mas eles acreditavam que tinham deixado tudo por fé. E agora ainda causa mais medo. Como posso estar ao lado daquele que comanda sobre o mar e sobre o vento, com uma fé tão pequenina assim? A narrativa de Marcos, se nós comparamos com a de Mateus e a de Lucas, apresenta algumas divergências, algumas diferenças. Mas essas diferenças, elas não influenciam sobre a validade da narrativa, porque o ponto central da narrativa está em propor essas duas perguntas que estamos trabalhando na nossa meditação de hoje. A diferença que acontece é que na narração de Mateus, o Senhor sobe numa barca com seus discípulos. Em Lucas, ele sobe na barca dos discípulos. E em Marcos, ele sobe na barca dos discípulos também, mas outras barcas o seguem. E essas barcas desaparecem na narrativa. O enfoque passa a ser só sobre a barca de Jesus. Na narrativa de Marcos, também Jesus está dormindo tranquilamente no fundo da barca, enquanto a barca já sendo agressivamente só um minutinho, sendo agitada agressivamente pelas ondas e pelo vento, e já se enchendo, Jesus dorme em cima de um travesseiro, e a barca já está quase para afundar. Bom, impressiona a imagem, né? Como alguém pode dormir numa barca agitada desse jeito, com tanta água assim? Mas essas diferenças na narrativa ajudam a dar ainda mais ênfase às perguntas centrais que vão aparecer no texto.
ver o Senhor que tranquilamente dorme diante de uma agitação mortal no coração dos discípulos, que estão vendo a morte se aproximar. Vai escrever para a gente um autor grego a seguinte meditação a respeito do Evangelho de hoje. Eu divido com vocês esse texto que nos ajuda a termos um pouco mais ilustrado a beleza do sinal realizado pelo Senhor. Os discípulos acordaram-no e disseram: Ó Mestre, não te importas que pereçamos? Ó bem-aventurados, os verdadeiros discípulos de Jesus, tendes convosco o Senhor, vosso Salvador, e estáis com medo? A vida está convosco sobre a barca, e a vossa morte preocupa os vossos corações? Tirais o Criador do sono, como se ele não pudesse mesmo dormir, acalmar as ondas, fazer cessar a tempestade, e precisasse da agitação dos vossos corações para saber o que deveria fazer naquela hora. Que respondem a isso os discípulos bem-amados? Ainda somos criaturas fracas, diriam eles ao Senhor. Ainda não somos homens vigorosos. Ainda não vimos a tua cruz, Senhor. Ainda não fomos solidificados pela vossa paixão, a vossa ressurreição, a vossa ascensão aos céus e a descida do Espírito Santo Paráclito. O Senhor, então, tem razão ao dizer-nos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Por que estáis sem forças? Por que essa falta de confiança? Porque vos falta a temeridade quando tendes a confiança convosco, ao vosso lado, eu que sou a vossa esperança. Mesmo que a morte irrompesse sobre vós, não deverias recebê-la com constância? Pois eu que sou a vida estou convosco. Eu dar-vos-ei a força necessária para os perigos e as provas serem enfrentadas, incluindo a saída desse corpo e a entrada na vida eterna. Se precisais da minha força para tudo suportardes com fé, como homens, quanto mais para não cairdes nas tentações dessa vida, eu não vos darei, e darei em abundância. Por que vos perturbais, ó gente de pouca fé? Sabeis que tenho poder sobre a terra? Por que não acreditais que também tenho poder sobre o mar? Aqui é aquela imagem que nós falamos, né? Poder sobre a terra, ou seja, sobre toda a criação e sobre também as forças infernais. Se me reconheceis como verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas, por que não acreditais que tenho poder sobre tudo o que criei? Então, falou ele imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se bonança, pois o Senhor falou e tudo lhe obedece. É uma meditação delicada e muito bonita que recoloca esse significado importante da presença de Jesus. Duas coisas me chamam a atenção nessa meditação. O fato de que Jesus é apresentado como certeza, ele está no barco. Na vida também teremos, se imaginamos o mar como a nossa história e o barquinho como a nossa vida, teremos o nosso barquinho agitado por muitas ondas, a igreja do Senhor será agitada por muitas ondas, ela sendo o barco do Senhor, navegando nesse mundo que lhe é hostil, mas o Senhor está conosco, está embarcado. E se o Senhor dorme, deixemos que o Senhor ali esteja. Ou seja, que nos baste olhar para o Senhor para poder estarmos em paz.
que isso quer dizer, padre? Que a gente não tem que incomodar Jesus? Não, não. Não significa isso. Quantas vezes for preciso, chamemos. Pois ele mesmo disse para bater na porta, para pedir e será entregue. Porém, como vimos na meditação, como vimos nessa homilia de um autor grego do segundo século, para que possamos enfrentar as tentações e passar pelos momentos difíceis, supliquemos o Senhor. E aqui entra, então, a reflexão a respeito da pergunta de Jesus. Tem dois modos da gente ter pouca fé. O primeiro, porque recebemos a fé, mas não soubemos cuidar dela e dessa forma perdemos, ou então fomos deixando que ela se apagasse. Em outras palavras, poderíamos dizer que muitas vezes na nossa vida não nos damos conta daquilo que recebemos como tesouro no dia do nosso batismo e vivemos como se não tivéssemos fé. Isso já aconteceu em muitos momentos e nós estamos pouco a pouco adquirindo essa consciência e vivendo à luz dessa consciência. E dessa forma, aquele risco de ignorarmos o dom de Deus ou o risco de não colocá-lo em prática vai deixando de ser mais frequente na nossa vida. Mas existe um outro risco. Qual é o outro risco, padre? O risco de não mais termos a coragem de viver a partir da nossa fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que em muitos momentos, na hora de enfrentarmos a vida com Jesus, passamos a exigir que Ele dê sinais e provas de consolação. Seguir a Jesus significa unir-se aos seus sofrimentos, ter a coragem de enfrentar os desafios e os intempérios da vida ao lado dele. Às vezes, nós procuramos caminhar com o Senhor e convencer o Senhor de nos livrar de qualquer dificuldade e exigência. Quantas vezes as nossas orações não são para que o tempo da provação acabe logo, ao invés de ser uma oração que suplica ao Senhor a coragem para caminhar durante aquele tempo difícil. Vamos pedir ao Senhor que cesse a tempestade, mas pedimos pouco para que o nosso coração se una à voz de Deus durante aquela tempestade, que aquela tempestade não nos leve a deixar de ouvir o Senhor que fala, que aquela tempestade não seja causa de separação entre nós, que a gente possa aprender um maior temor a Deus e amor ao próximo durante cada uma das tempestades da nossa vida. Dai-me, Senhor, a graça de estar contigo. A tempestade, ela é uma ameaça, mas ao mesmo tempo é também um momento onde eu posso confirmar a certeza de que estamos juntos. Estamos juntos mesmo? A tempestade nos dá a chance de colocarmos essa pergunta e de confirmarmos a resposta. Se estamos mesmo juntos do Senhor ou não. Que o Senhor está por nós, sim, mas e o meu coração? Espere e confia no Senhor. E o meu coração rende graças a Deus, e o meu coração suplica pelo Senhor. Então eis que os momentos de tempestade colocam à prova, mais uma vez, o vigor da nossa intimidade, da nossa aliança, da nossa comunhão com o Senhor. Peçamos a Ele que Ele nos proteja, nos livre de todos os perigos. Isso é preciso que peçamos, pois é a intenção que está presente na oração do Pai Nosso. Mas, sobretudo, que Ele renove a coragem no nosso coração para permanecermos juntos. E na hora da prova e na hora das tempestades, que nós possamos confirmar: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou contigo, entrego em tuas mãos esse momento da minha vida e te peço, Senhor,
guia-nos. Fala com autoridade quando for a hora, porque tudo lhe obedecerá. Mas nesse momento em que estamos vivendo essa tempestade, eu te peço, fale delicado aos meus ouvidos, para que eu consiga ouvir a sua voz e conduzir o barco na certeza de que contigo jamais pereceremos e nenhum daqueles que nos foi confiado por seu amor se perderá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.